Maravilha, obrigada. Fica à vontade, Stella. De novo, agradeço, Thaisa. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos. Obrigada, Júlia. Obrigada, Mariana. Vamos lá, então. Nosso último dia da disciplina integrada entre os programas da pós-graduação, organizado, então, pelo Fórum de Coordenadores dos Programas de Nutrição, Alimentação e Nutrição. E hoje nós temos como convidada a Thaisa Cantu Jungles, que é formada em nutrição pela PUC Paraná, tem especialização em nutrição clínica com treinamento em serviço pela UFPR, mestre, doutora e pós-doutora em bioquímica pela UFPR. Em 2022, ela foi premiada pela Associação Internacional de Prebióticos pelas contribuições para o avanço científico nessa área. Atualmente, ela é professora de pesquisa em ciências de alimentos na Purdue University, em Indiana, nos Estados Unidos, e nessa mesma universidade ela realizou o pós-doutorado em ciências dos alimentos. Thaisa, muito obrigada por aceitar o convite, né, por toda a parceria que nós temos aí de trabalho. Fique à vontade, o horário é seu. Obrigada, Estela, pela apresentação. É uma alegria estar aqui, né, compartilhando com esses programas de pós-graduação em nutrição, né, do Brasil. É uma oportunidade mesmo para mim estar compartilhando com vocês. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite, Estela, e pela colaboração aí que a gente tem construído. Deixa eu só ver se eu estou com... Deixa eu aqui. Então, essa aula de hoje, ela é complementar, né, às aulas da professora Estela e da professora Fernanda, que foi sobre prebióticos e simbióticos. E eu vou estar conversando sobre prebióticos de uma forma mais voltada para a pesquisa, do que tem sido feito, das inovações em prebióticos e de uma nova forma de pensar a respeito de prebióticos. Eu sou professora aqui na Purdue University, como a professora Estela falou, e eu preciso também fazer uma declaração de conflito de interesse em todas as minhas apresentações, né? Eu sou cofundadora da Right Carbs, mas é uma empresa que ainda não tem nenhum tipo de financiamento e nem nenhum tipo de produto no mercado. A professora Estela já falou do meu background acadêmico, né? Mas eu vou falar um pouquinho dos meus interesses aqui. E eu sempre gosto de referenciar os meus mestres. Então, em 2011, quando eu comecei o meu mestrado em bioquímica lá com a professora Lucimara Cordeiro, na Universidade Federal do Paraná, eu não imaginava que eu já estava construindo as bases para o desenvolvimento de prebióticos. Foi a partir de 2015 que a gente começou a focar a bioquímica, né, juntamente ainda com a professora Lucimara, mas focar a bioquímica de carboidratos, né, de fibras dietéticas, com esse enfoque de desenvolver prebióticos mais efetivos, de entender como os prebióticos funcionam. E, embora existam algumas formas de tratar com prebióticos, né, normalmente, muito das pesquisas até agora, elas foram no sentido de você pegar um prebiótico e colocar na microbiota, né, suplementar de alguma forma e ver o que acontece. A gente tem focado, eu tenho focado a minha pesquisa com essa parte bioquímica forte em compreender as bases que regem a interação entre as fibras dietéticas e a nossa microbiota intestinal humana. E a gente acredita, né, isso eu tenho feito desde 2015, em colaboração com o professor Bruce Hammaker aqui, na Purdue, e a gente acredita que essa é a maneira de a gente poder desenvolver prebióticos que sejam realmente efetivos. Antes de falar do outline da minha apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre essa figurinha aqui. A gente sabe que... Vocês conseguem ver o cursor? Estela, me confirma se dá para ver o cursor. Sim, dá para ver. Sim, tá. Então, a microbiota intestinal humana, a gente sabe que ela está relacionada à saúde de vários órgãos do nosso corpo, né? Então, a gente tem o eixo cérebro-intestino, eixo coração-intestino, pulmão-intestino. Então, são vários... essa microbiota intestinal,
ela tem um potencial, se bem modulada, de atingir todos esses órgãos, né? E de contribuir para a saúde humana como um todo. A questão é, nós já estamos lá? Será que nós já estamos lá, né? O que está faltando para a gente chegar lá, para realmente conseguir modular essa microbiota de forma efetiva para atingir todos esses órgãos do corpo humano? Então, na minha apresentação, eu vou fazer uma introdução muito breve, vou falar um pouquinho de moléculas com potencial pré-biótico, mas aqui eu já adianto que o meu foco nessa apresentação são fibras dietéticas pré-bióticas, né? Existem outros tipos de moléculas que eu vou pincelar rapidamente, mas são sobre moléculas pré-bióticas, e aqui eu vou falar muito de pré-bióticos de saúde intestinal, né? A gente sabe que tem pré-bióticos, já alguns conceitos, né, sobre pré-bióticos para a pele e para outros sistemas de microbiota, mas aqui eu estou falando de microbiota intestinal humana, e o foco aqui também é humano. A gente sabe que pré-bióticos podem ser usados também já estudos em animais de corte, em animais de companhia, mas aqui eu estou falando de prebióticos para a saúde humana. E aí a gente vai conversar entrando na área de fibras dietéticas prebióticas, especificamente, a gente vai falar como promover bactérias-alvo com prebióticos, como acontece a fermentação e a importância da velocidade de fermentação de uma fibra dietética, né, prebiótica, como que a resposta em pessoas diferentes, que têm uma microbiota diferente, como que ela acontece. E, por fim, a gente vai para um exemplo de aplicação que usa todas essas bases que eu vou apresentar aqui do modo de ação de fibras dietéticas para desenvolver um prebiótico de uma forma aplicada. Então, eu vou mostrar como que acontece isso desde a seleção do prebiótico, tendo esse embasamento de interações até a parte de ensaios clínicos, e vamos finalizar com conclusões e perspectivas. Então, aqui eu sei que a Fernanda já trouxe isso muito, né, na aula de prebióticos e simbióticos, muitas definições, mas eu só queria destacar, né, os prebióticos, eles foram inicialmente em 1921, né, Hettinger e Chaplin escreveram alguns experimentos onde eles notaram que carboidratos, alguns tipos de carboidratos, enriqueciam lactobacilos no intestino humano. Mas a definição mesmo de prebióticos, ela veio a acontecer só em 1995. Prebióticos, de uma forma muito geral, né, são a comidinha para as bactérias benéficas que nós temos no intestino, ou essas bactérias podem ser ingeridas, né, na forma de simbiótico, daí junto com o prebiótico. Mas a definição inicial aqui de ingrediente alimentar não digerível que afeta beneficamente o hospedeiro ao estimular seletivamente o crescimento ou atividade de um número limitado de bactérias já residentes no cólon, né? Ela foi modificada, essa foi a primeira definição. Ela foi proposta por Gibson e Robert Freud, e ela foi, inicialmente, essa definição ela foi feita para construir sobre a definição. Gibson e Robert Freud são microbiologistas, e essa definição ela foi feita para construir em cima da definição de probióticos, que já existia desde 1965. Então, ela foi complementar, né? Eles, como microbiologistas, eles queriam dar uma nomenclatura para essas substâncias que faziam aquelas bactérias probióticas crescerem. E hoje em dia, a área de prebióticos, ela já não é somente construída em cima da área de probióticos. Existem algumas questões específicas que eu espero estar colocando para vocês ao longo dessa apresentação, que ela é muito única, e algumas oportunidades que são únicas na área de prebióticos. E foi a definição atual. Depois disso, várias outras definições vieram, né? Gibson é um pesquisador extremamente ainda envolvido até os dias de hoje, né, na pesquisa, e ele foi o cofundador do ISEP, que é a Associação Internacional para Probióticos e Prebióticos, e ele contribuiu para essa definição de 2017 também, que é a mais aceita atualmente, onde prebiótico é um substrato que é utilizado seletivamente por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefícios à saúde. Então, uma definição aí muito mais ampla.
E eu quero abrir um parênteses aqui, talvez até um compartilhar de experiência com relação ao WISEP, que a partir do WISEP, dessa associação, são emitidos vários consensos, né, que eles vêm em forma de papers aí, publicados em revistas de alto impacto, e eu tive a oportunidade de participar esse ano desse encontro, né, são a partir de encontros. E nesses encontros, somente para experts que são convidados, então não são encontros abertos. Mas por que eu quis trazer aqui? Deixa eu tirar esse, eu acho que está bem em cima. Aí. Existe uma associação para os alunos, né, que estão assistindo e que fazem pesquisa ou que têm interesse na área de pré-bióticos, probióticos, simbióticos. Vocês vão ver que essa associação ela trabalha com probiótico, pré-biótico, pós-biótico, simbiótico, alimentos fermentados. Eles estão realmente sempre se atualizando, né, a esse respeito. E emitindo consensos em diferentes áreas relacionadas à microbiota intestinal humana. E para os alunos, nesses encontros, todo ano é aberto a submissão de trabalhos, né? E os trabalhos selecionados, em torno de 20, 30 trabalhos ao ano, eles, né, têm todo o financiamento e podem estar participando desses encontros que são extremamente enriquecedores, discussões de alto nível. E ainda que não, né, para aqueles que não têm nenhum trabalho na área, você pode se inscrever para participar dessa associação, a Associação de Estudantes relacionadas ao WISEP, e eles estão sempre mandando oportunidades de trabalho nessa área, novidades, artigos publicados, e, enfim, acho que pode ser bastante interessante. Então, o WISEP, ele foi fundado inicialmente, ele tinha um foco muito forte, né? Como eu falei, Robert Gibson foi um dos fundadores, e ele tinha um foco muito forte na área de probióticos. Eles agora têm migrado para a área de pré-bióticos, tem ficado mais forte, e eles buscam abordar informações enganosas, se comunicar com órgãos reguladores, etc. Então, embora inicialmente o foco principal, e aqui se a gente pensar no slide anterior que eu mostrei, né, a área de probióticos, o termo probiótico ele foi designado 30 anos antes do termo probiótico, é normal a gente pensar que a área dos probióticos está muito à frente, são muito mais trabalhos na literatura do que a área de prebióticos. Pode passar por aqui. Mas aqui eu queria trazer algumas oportunidades, que, como eu falei, elas são únicas da área de pré-bióticos. Então, com pré-bióticos, o que a gente está fazendo? A gente está promovendo bactérias que já estão presentes no intestino. E por que isso ao invés de estar tomando elas, né, por via oral, ingerindo por via oral? E por que isso é muito interessante? E por que isso é uma vantagem na área de pré-bióticos? Se a gente olha na literatura, a gente percebe que tem muitos tipos diferentes de bactérias relacionadas a benefícios de saúde. Os estudos iniciais eram, de fato, com relação a bifidobactéria e lactobacillus. Mas, hoje em dia, tem muitos e muitos e muitos estudos mostrando novos táxons da microbiota que potencialmente têm relação com a saúde. E por que esses táxons eles não estão sendo feitos? Por que essas novas cepas elas não estão sendo feitas em probióticos? Por que elas ainda não estão disponíveis? Por que é tão difícil? É porque é muito difícil cultivar outros tipos de bactéria que não seja lactobacilo e bifidobactéria, né, que são anaeróbios facultativos, mas essas outras é muito difícil, é caro cultivar esse tipo de bactéria fora do intestino humano. Então, quando a gente pensa em pré-biótico, a gente tem oportunidade de cultivar, vamos dizer assim, esses tipos de bactéria, esses novos tipos de bactéria relacionadas à saúde, a gente pode cultivar elas in vitro, dando a alimentação própria que pode fazer elas crescerem. Então, a gente pode incluir, né, promover, inclusive, essas bactérias sensíveis ao oxigênio, que seriam difíceis de cultivar para serem fornecidas como probióticos. Tem um custo de produção mais baixo, normalmente, se comparado a probióticos,
E a segurança também é outro aspecto que é mais fácil, como componentes alimentares, é muito mais fácil de você passar pelos processos de segurança e regulamentação com um pré-biótico se comparado a um probiótico. Bom, mas existem desafios nessa área, né? Ainda existe pouco conhecimento em como promover essas bactérias específicas, e eu espero que aqui nessa aula eu possa trazer algum entendimento e algumas ideias nesse sentido. Também, quando você está cultivando uma bactéria no intestino de pessoas diferentes, cada pessoa aqui nessa sala de Zoom vai ter uma microbiota intestinal muito única. E as respostas à suplementação com prebiótico muitas vezes são diferentes em pessoas diferentes. E, além disso, como eu falei anteriormente, né, o número de estudos clínicos, se comparado aos probióticos e prebióticos, ainda é muito pequeno. Então, embora existam estudos individuais que mostrem benefícios de prebióticos importantes, quando a gente olha em termos de meta-análise, e aqui eu só trouxe algumas, esses resultados, essa evidência científica é muito fraca. Então, aqui, nesse primeiro artigo aqui, onde eles avaliaram prebióticos, probióticos e simbióticos, nesses 2 estudos, para síndrome do intestino irritável, por exemplo, não foi possível fazer a meta-análise com prebióticos, porque tinha muito poucos estudos. Se a gente olha aqui estudos para alergia com prebióticos, os resultados são incertos, resultados controversos. Para diabetes, e aqui eles consideraram pró, pré e sim juntos, né, uma magnitude muito baixa de efeito. E aqui, para depressão e ansiedade, os prebióticos não diferiram do controle. Então, eu acho que esses estudos, eles só, né, sabendo que os prebióticos podem modular a microbiota intestinal humana e que a modulação da microbiota intestinal humana ela está relacionada a benefícios da saúde, a gente só nos leva a pensar que precisamos fazer isso melhor. Precisamos ter mais estudos, mas também desenvolver prebióticos de forma mais efetiva. E é nessa área que o campo de prebióticos tem se movido. Como entendemos melhor a forma com que as bactérias interagem com as fibras dietéticas ou com outros prebióticos, e como a gente pode fazer essa interação acontecer de uma forma efetiva e eficaz para a prevenção e talvez até tratamento de doenças. Então, aqui das moléculas com potencial prebiótico, são várias moléculas, algumas ainda muito novas e sendo estudadas. Não é conhecido o mecanismo de ação de todas essas moléculas. Por exemplo, polifenóis, ainda não se sabe exatamente de que forma eles agem para serem prebióticos. Eles não são fontes de energia para bactérias, como carboidratos são, ou até proteínas, polióis. Então, ainda muitos desses compostos ainda estão se entendendo de que forma eles modulam a microbiota intestinal. De maneira geral, qualquer resíduo do sistema digestivo superior que chega, né, para as bactérias do intestino tem o potencial de modular essa microbiota. Não todos vão fazer, mas existe esse potencial para várias dessas substâncias. E aqui eu até listei proteínas, a gente tem estudos e outros na literatura, claro, com várias dessas moléculas, mas aí você talvez pergunte, mas proteína é digerida, né, no trato gastrointestinal alto, no intestino delgado. Por que proteínas estão aí? E as proteínas, na verdade, eu não sei como que está aí no Brasil, mas a tendência, mas aqui existe uma tendência muito forte de substituir proteínas de origem animal por proteínas de origem vegetal. E as proteínas de origem vegetal, elas têm uma digestão menor no trato gastrointestinal alto, né, no intestino delgado, se comparado com as proteínas de origem animal. Então, potencialmente, a gente vai ter mais dessas proteínas chegando ao intestino grosso. E a outra questão é que tanto é a tendência mundial, né, uma redução no consumo de fibras dietéticas, aumento no consumo proteico, que pode exceder, né, e já existem estudos mostrando que nas dietas
atuais, né, westernized, a quantidade de proteínas que chega no intestino grosso é muito similar à quantidade de fibras dietéticas. Então, é algo que talvez, né, vai surgir aí nos próximos. A gente fez um estudo recentemente mostrando com uma proteína específica vegetal que mostra que ela produz uma quantidade significativa de metabólitos benéficos à saúde. A gente fez o estudo, a princípio, pensando na parte dos metabólitos que não são legais para a saúde, mas fomos surpreendidos em encontrar que elas podem ser fermentadas por bactérias e produzir alguns metabólitos, principalmente butirato, que são bem relevantes para a saúde humana. Mas eu não vou me prender aqui, né? Foi só uma pincelada em tantas moléculas com potencial pré-biótico. Aquilo que eu vou conversar hoje com vocês é realmente sobre esses carboidratos que não são digeríveis no trato gastrointestinal superior, ou seja, fibras dietéticas, né? Não todas as fibras dietéticas são pré-bióticas. Algumas no intestino humano não podem ser fermentados em tempo hábil, né? No tempo que elas passam pelo intestino grosso, mas muitas das fibras dietéticas elas se enquadram como pré-bióticos, ou seja, substratos seletivamente utilizados seletivamente por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefícios à saúde. E aqui, então, como que essas fibras, como que os prebióticos agem e o que é necessário para uma fibra ser determinada como uma fibra dietética pré-biótica? Então, se a gente pega a definição, são basicamente esses três painéis. O substrato, ele tem que ser utilizado seletivamente, então aqui a gente tem um substrato que está indo diretamente para essas bactérias azuis, né? E essas bactérias azuis, nesse esquema hipotético, elas ou vão crescer em número ou vão ter um metabolismo aumentado, e essa alteração bacteriana ou de composição ou de metabolismo é que vai gerar, então, efeitos na saúde do hospedeiro. Então, essas alterações da saúde, elas devem estar relacionadas à microbiota. Então, para o prebiótico, ele ser designado como pré-biótico, esses três quadros precisam ser provados, né? Então, precisamos provar que o substrato é utilizado seletivamente, e que essa alteração que ele causa na microbiota vai gerar benefícios ao hospedeiro. Essa parte de crescimento, metabolismo aumentado de bactérias-alvo relacionadas à saúde do hospedeiro, essa parte aqui, ela é estudada fortemente também por diversas áreas, por exemplo, a área de probióticos, né? Então, você já identifica quais tipos de bactérias estão relacionadas à saúde do hospedeiro, ou até estudos epidemiológicos, outros tipos de estudo mostrando uma composição bacteriana ou um metabolismo bacteriano específico relacionado à saúde do hospedeiro. Então, qual parte é muito específica no desenvolvimento de pré-bióticos? É essa parte aqui do primeiro e do segundo quadro. Substratos utilizados seletivamente para promover bactérias-alvo, né? Que já se sabe que tenham efeitos relacionados à saúde. Então, aqui, quando eu estiver falando, eu vou trazer muito sobre esse primeiro quadro, como nós fazemos para que um substrato, para garantir, né, tendo tantas bactérias, né, como que a gente pode garantir que essas bolinhas que estão chegando lá no intestino, elas vão ser usadas especificamente pela bactéria azul, e não pela vermelha, ou pela roxa, ou por outras bactérias? Como a gente faz isso? E mais para o final da apresentação, eu vou mostrar um exemplo, né, da aplicação de como esse substrato seletivamente utilizado pode, então, ser usado para promover esse metabolismo e saúde do hospedeiro, né? Então, como esses três passos podem ser atingidos de forma prática. Mas muito do que eu vou apresentar sobre essa parte de utilização seletiva de substrato. Antes de, aqui, abrindo um parênteses, antes, eu queria trazer uma questão um pouco polêmica sobre os pré-bióticos
para aumento da diversidade. Então, a diversidade microbiana, então, o número de espécies diferentes que você tem no intestino, o número de táxons diferentes que você tem no intestino, assim como a equidade, né? Então, as quantidades de cada um desses táxons, o equilíbrio dessas bactérias, ela tem sido muitas vezes colocado como benéficos à saúde. Então, a diversidade em muitos indivíduos saudáveis é notada uma maior diversidade do que em algumas doenças, embora não seja sempre o caso, né? Se a gente pensar de uma forma específica, é melhor ter 10 bactérias patogênicas no intestino ou 3 benéficas, né? 3 benéficas, de uma forma muito simplista. Mas esse aumento da diversidade, a gente, em pessoas, vamos dizer, até em pessoas saudáveis, será que nós podemos esperar isso com a suplementação de prebióticos? Será que é possível? E aqui a gente tem que lembrar da definição de substrato. A gente tem uma variedade de prebióticos. A gente tem uma variedade de bactérias no intestino. Então, para a gente manter essa variedade toda, a gente precisaria de algo que não fosse seletivo. Mas os prebióticos, eles são seletivos. Eles não podem ser usados para manter a diversidade de espécies, toda a diversidade que nós temos no intestino. Eles são seletivos. Então, até nós publicamos aqui recentemente isso, porque eu acredito que é uma ideia que ainda não está clara a esse respeito. Então, a gente fez uma publicação, né, tornando as expectativas em realidade. Vamos ajustar as expectativas à realidade. Um probiótico, né, aqui a gente tem um prebiótico ou uma fibra dietética pouco específica, que talvez não seja uma fibra prebiótica. Ela vai para muitas bactérias, então ela promove uma diversidade maior. Mas aqui embaixo, quando a gente tem uma fibra dietética que ela é seletiva, ela vai para poucas bactérias, a gente está gerando uma comunidade, na verdade, menos diversa do que essa comunidade aqui em cima. E nem por isso essa comunidade aqui vai deixar de ser benéfica à saúde. Então, normalmente o que a gente vê com suplementação de prebiótico, existem exceções, mas na maioria dos casos é uma redução de diversidade, mas que mesmo assim não deixa de trazer benefícios importantes à saúde do hospedeiro para a modulação dessa microbiota. Se a gente pensar até essa questão de equidade do número de bactérias, se a gente pensa em termos de uma floresta tropical, por exemplo, a gente não vai ter o mesmo número de todas as espécies. É importante para manter o equilíbrio que algumas espécies nessa floresta estejam em maior abundância e algumas outras em menor abundância, mas que mesmo assim desempenham um papel importante. Então, trazer todas as espécies para o mesmo nível de abundância ou ter uma riqueza excessiva, né, de várias espécies, não é a resposta para uma microbiota mais saudável. Quem estiver interessado, tem muitos detalhes nesse manuscrito, é um trabalho bem fácil e suspeita para falar, né, mas ele é gostoso de ler, e fala um pouquinho mais sobre esse tema. Mas vamos passar adiante. Então, como é que os prebióticos agem? Qual é a forma de ação? O que nos prebióticos faz com que eles sejam benéficos à saúde humana? E aqui eu estou falando, novamente, de fibras dietéticas prebióticas, né? Outras moléculas podem ter um mecanismo de ação diferente. Mas o que as bactérias usam das fibras dietéticas, elas podem fermentar, né? Fermentar significa uma transformação enzimática, né? As bactérias têm enzimas, elas expressam enzimas que podem degradar as fibras dietéticas e elas vão usar os componentes das fibras dietéticas tanto para produzir ácidos graxos de cadeia curta, quanto para promover o crescimento de micróbios específicos. Os micróbios, as bactérias do intestino, elas podem interagir e ter funções diretas ao hospedeiro. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas ainda é pouco compreendido todas as interações que as bactérias e as bactérias elas interagem de forma diferente dependendo do tipo de bactéria com o ser humano aqui nesse caso. Mas o que é conhecido, muito bem conhecido, é que os ácidos graxos de cadeia curta, né, aqui a gente tem os principais, acetato, butirato e propionato, eles desempenham um efeito local no intestino, mas também um efeito sistêmico. O butirato, a maior parte dele é absorvida e o butirato é a fonte de energia principal dos colonócitos, as células do intestino,
mas o acetato e o propionato, um pouquinho do butirato atinge a circulação, mas principalmente o acetato e o propionato, e eles podem, os três podem atuar em diversos órgãos, promovendo a saúde não, além do intestino. Então, às vezes, a outra questão que está aí, né, no desenvolvimento do prebiótico, é assim, será que se a gente pegar uma fibra dietética fermentável, né, que as bactérias vão fermentar, são capazes de hidrolisar e vão produzir ácidos graxos de cadeia curta. Será que isso é suficiente? Porque então a gente pode usar qualquer tipo de fibra dietética fermentável, coloca no intestino, vão produzir esses metabólitos que vão estar relacionados à saúde. E o fato é que não. Idealmente, o campo dos prebióticos ele tem se movido em promover bactérias-alvo, bactérias específicas, e não isso vem de encontro com o conceito, né? Uma fibra seletivamente, ou um substrato seletivamente fermentado, seletivamente utilizado. E quais que são os fundamentos para isso? Bom, as bactérias, como eu falei, diferentes bactérias têm funções específicas relacionadas à saúde. Aqui eu trago somente um exemplo do Clostridium cluster 14A, né? Não confundir com Clostridium botulinum, essas bactérias que a gente está acostumado, né, na nutrição, lá na área de segurança alimentar, né? A gente tem muitas bactérias, né, do Clostridium, que elas podem sim foram aqui nesse paper identificadas em 2013 já, vem ganhando importância, são produtores de butirato importantes, e elas estão relacionadas à saúde e foram determinadas como me fugiu a palavra em português, como membros importantes, vamos dizer assim, membros importantes e membros-chave para a saúde da microbiota intestinal e para a saúde do hospedeiro. Então, às vezes, você promovendo especificamente esse grupo, você está trazendo um equilíbrio melhor de toda a microbiota e a saúde intestinal. Então, às vezes, você quer direcionar os prebióticos para a promoção de bactérias específicas. E a outra questão de você querer fazer esse direcionamento, essa seletividade, é que as bactérias patogênicas também têm potencial para usar fibras alimentares. Algumas delas, às vezes, principalmente quando a microbiota não está balanceada. E aqui tem um exemplo disso, Clostridium difficile é um patógeno que às vezes cresce de forma que não pode ser controlada, muito difícil de ser controlada, causa resistência, pode muitas vezes desenvolver resistência a antibióticos, né? E aqui a gente vê, esse é um estudo em cultura pura, né? Publicado esse ano, mas e a gente vê, é uma cultura pura de Clostridium difficile, e a gente vê que ele tem capacidade de utilizar aqui, por exemplo, frutóligosacarídeos. Frutóligosacarídeos são os prebióticos mais amplamente comercializados hoje em dia. Então, a gente vê que esse tipo de bactéria, ela consegue usar frutóligosacarídeos. A inulina, que é uma molécula muito similar, mas mais longa, ele já não conseguiu, né, nesse estudo específico. E aqui você fala, talvez, mas é porque é uma cultura pura, né, de Clostridium difficile. Talvez quando ele tiver com outras bactérias isso não aconteça. A gente fez um estudo aqui no laboratório e mostramos o mesmo resultado. Mesmo quando o Clostridium difficile ele está misturado numa cultura de microbiota intestinal, ainda assim, ele consegue muitas vezes crescer em frutóligosacarídeos. Então, essa é a importância de você ter uma fibra que ela seja direcionada para bactérias-alvo. E aqui a gente vai, como vocês já podem ver, muitos dos prebióticos que a gente tem no mercado hoje em dia, eles não são tão seletivos assim. Mas então, como é possível promover bactérias específicas com fibras? Como é possível promover bactérias específicas com fibras? Isso é possível porque as bactérias, elas evoluíram junto com o ser humano para degradar
estruturas muito específicas das fibras dietéticas, né, que a gente consome. Aqui eu estou falando de fibras dietéticas pré-bióticas nesse caso. Então, se a gente olha as bactérias no seu genoma, uma mesma bactéria, ela pode degradar alguns tipos de fibras dietéticas. A maior parte das bactérias, elas têm no genoma, né, codificado. Aqui a gente tem exemplo de um bacteroides que tem a capacidade de degradar o amido. E a gente vê que o amido é uma molécula simples, né, relativamente, porque ele só tem a glucose, então aqui essas bolinhas azuis são glucose, e com poucos tipos de ligação. E mesmo para uma molécula simples como o amido, a gente pode ver que essa bactéria, esse bacteroides, ele precisa ter 3 tipos de enzima, que estão aqui em azuis, né, no seu genoma, codificados só para degradar essa fibra dietética aqui, no caso, pensando em amido resistente. Então, e não só isso, a bactéria precisa não somente ter essas enzimas que vão degradar, mas ela também precisa codificar outros tipos de genes acessórios que vão servir, que vão codificar, então, para, por exemplo, proteínas de ligação para se ligar nesse amido, né, para trazer esse amido, proteínas de transporte para transportar os oligômeros ou os monômeros dessa fibra dietética, e as próprias proteínas que vão levar depois a expressar essa parte genética da bactéria. Então, é um conceito um pouco complicado aqui, mas é só para vocês pensarem que a bactéria ela precisa e ela tem no seu genoma essas maquinarias muito específicas, que são específicas para o tipo de estrutura que uma fibra tem. Só se a gente pensa nas aulas de bioquímica, né, o quanto uma enzima e a forma com que as bactérias degradam as fibras é por meio de enzimas, né? Se a gente pensa nas aulas de bioquímica, o grau de especificidade de uma enzima para uma determinada ligação química é muito grande. Então, pequenas modificações na estrutura química podem fazer uma bactéria ser capaz ou não de degradar uma determinada fibra. Dessa forma, as estruturas de fibras elas podem ser selecionadas para melhor alinhar e suportar e dar suporte àquelas bactérias-alvo que a gente quer promover. Então, se a gente pensa nos prebióticos mais comumente usados, inulina, frutóligosacarídeos, galactóligosacarídeos, eles têm uma estrutura química bem simples, mas eles inicialmente eles foram propostos para promover lactobacilos, principalmente, e bifidobactéria, porque como eu falei inicialmente, num primeiro momento o prebiótico ele vem para complementar os probióticos, complementar até em termos de conceito, né? Então, a mesma visão que se tinha com probióticos, inicialmente, que era para a promoção de lactobacilos e bifidobactéria, né, inocular, ou que as pessoas ingerissem lactobacilos e bifidobactéria, também se tinha essa mesma ideia com prebióticos. Vamos usar prebióticos para promover lactobacilos e bifidobactéria. Mas com o surgimento, com todas aquelas outros tipos de bactéria que eu falei no início, a gente pensa, existem outras opções para novas bactérias, algo? Quais as opções? Como que a gente pode trabalhar com aquelas outras bactérias? Como que nós podemos promovê-las? E o fato é que existem centenas e talvez milhares de combinações de estruturas químicas em fibras dietéticas. E aqui eu estou, de novo, só falando de fibras dietéticas pré-bióticas, né? Ainda existem outros tipos de moléculas, mas as mais estudadas são ainda fibras dietéticas, como pré-bióticos. E além dessa estrutura química, que pode ser muito diferente das fibras dietéticas, eu vou falar um pouquinho dessa diversidade, ela ainda pode ser encontrada em diversas formas físicas. As fibras dietéticas que a gente consome, a maior parte vem de plantas, né, da parede celular vegetal. E aqui eu trouxe um exemplo, né, da parede celular vegetal, né, com celulose, que não é muito fermentada, mas hemicelulose, que é, sim, em sua maior parte fermentada, e pectina altamente fermentada. Então, você pensa, tá bom, então hemicelulose e pectina, 2 tipos, né, de
de fibras dietéticas aí. Mas aí a gente olhando para a estrutura dessa pectina e dessa hemicelulose, a gente começa a entender o tanto que elas podem variar em termos de estrutura química. Então, aqui, por exemplo, a pectina, ela pode ter todas essas partes, mas nem sempre nos alimentos todas essas partes ocorrem, né? Ou até no desenvolvimento de prebióticos. Então, a gente pode ter fibras dietéticas que só tem, por exemplo, essa parte roxa, rosa e a verde, e não tem essas outras. Ou a gente pode ter outras pectinas que somente tem essa parte roxa, a rosa e a azul, por exemplo. Então, existe uma variedade muito ampla de estruturas químicas, e até mesmo dentro da mesma estrutura química, por exemplo, uma pectina que tem essa parte roxa, a parte rosa e a parte verde, se a gente olha aqui, essa arabinana, ela pode estar ligada na ligação 1, 2, ou ela pode estar ligada na 1, 3, ou pode ter ambas. E dependendo do tipo de ligação que a gente tem aqui, bactérias diferentes vão poder conseguir utilizar esse polímero. Essas cadeias laterais aqui também, elas podem ser longas, compridas, ou elas podem ser curtinhas, e todos esses detalhes estruturais vão influenciar no tipo de bactéria que fermenta essas estruturas. Então, aqui eu listei algumas variações de estrutura química, então composição de monossacarídeos, o tamanho do polímero, a distribuição das ramificações, os tipos de ligação, só para citar algumas variações que interferem em qual tipo de bactéria vai ser capaz de usar. E, além disso, né, um nível adicional de complexidade, como eu falei, tem os arranjos tridimensionais. Então, elas podem estar de formas diferentes, como na parede celular, vegetal, mas existem outros tipos de forma. A gente também pode fazer isso de maneira proposital em laboratório, mudar a estrutura, tanto a estrutura química como a estrutura física dessas fibras. Outras questões que interferem no tipo de bactéria que vai utilizar, o grau de solubilidade. E aqui eu quero novamente abrir um parênteses, porque antigamente as pessoas costumavam dizer que fibras solúveis são fermentáveis e insolúveis não são fermentáveis. Hoje em dia isso já caiu por terra, a gente vai ver, e até algumas fibras insolúveis são importantíssimas para a manutenção de algumas bactérias intestinais importantes. Viscosidade também interfere, então são vários fatores interferindo. E aqui a gente pode ver que falando um pouquinho mais de estrutura química, né? Mas que quando as bactérias elas têm aqui uma molécula de pós, né? Precisa de frutóligosacarídeo, essa bactéria ela vai precisar de poucas enzimas para degradar e utilizar esse frutóligosacarídeo. E por isso, como não exige muito da bactéria, muitas bactérias conseguem degradar frutóligosacarídeos, muitas, né? Então, por isso que como eu falei anteriormente, que pós talvez não seja tão seletivo assim. Mas se você pensa em estruturas de fibras dietéticas mais complexas, é necessário uma gama maior de enzimas para degradar essas estruturas mais complexas. Então, não são todas as bactérias que conseguem crescer nesse tipo de estrutura. Então, com esse tipo de estrutura, a gente consegue direcionar melhor qual tipo de bactéria vai crescer. E ainda, como eu falei aqui novamente, a parte física, né, do polímero. Então, quando, por exemplo, em polímeros insolúveis, as bactérias, muitas delas que estão especializadas em degradar esse tipo de polímero, elas têm uma maquinaria diferente, como, por exemplo, esses tipos parecidos com os celulosomas, onde são longos braços que as bactérias conseguem, então, elas não precisam de contato físico, né, da superfície celular para degradar esses polímeros, mas elas têm esses como os braços longos, e ali nesses braços tem as enzimas que vão degradar os polímeros, então elas têm uma vantagem para a utilização desse tipo de polímero. Bom, então, como eu falei aqui, só desse tópico, que as fibras mais simples têm muita competitividade para degradar, mas as mais complexas, a competitividade é reduzida e a gente consegue fazer algo mais seletivo para um determinado
tipo de bactéria. E aqui a gente pode pensar, né, conhecendo, e tem muitos dados na literatura, ou às vezes a gente pode investigar, conhecendo qual tipo de maquinaria uma bactéria tem, a gente pode selecionar o tipo de prebiótico certo para que ela cresça. E a gente pode fazer isso ou para uma cepa, talvez, ou uma espécie, ou um gênero de bactérias, mas a gente também pode fazer isso para grupos mais amplos, né? Então, por exemplo, tem um grupo muito amplo, por exemplo, aquelas bactérias do Clostridium cluster 14A, que elas crescem muito bem em fibras insolúveis. Então, se a gente quer, a maior parte delas tem essa maquinaria para degradar fibras insolúveis. Não todas as fibras, né, mas algumas fibras fermentáveis insolúveis. Então, a gente pode alinhar a estrutura físico-química de fibras dietéticas para promover um grupo bem específico de bactérias ou um grupo mais amplo. E aqui eu tenho um exemplo da promoção de um grupo amplo de bactérias. Nesse artigo, foi feito um estudo em camundongos. E aqui a gente tem o amido resistente do tipo 2. Um grupo de animais recebeu esse amido resistente do tipo 2, e o outro grupo também recebeu o amido resistente do tipo 2. Mas, nesse caso, esse amido resistente ele estava fisicamente inacessível. Então, aqui a gente tem essas microesferas de alginato, de um material que não é degradado pelas bactérias. E o amido é o mesmo amido desse grupo, só que ele está colocado dentro dessas microesferas. E quando os animais foram alimentados, foi um estudo em camundongos, quando os animais foram alimentados por esses dois tipos de fibras dietéticas, a gente percebe aqui, ó, que quando o amido era livre, né, vamos dizer assim, que ele não estava encapsulado, a gente observa uma alta promoção desculpa, aqui ele não encapsulado, uma baixa promoção de firmicutes, mas quando esse amido ele é encapsulado, ele passa a ter um efeito de promover firmicutes. É um filo, né? Então, e os firmicutes, a maior parte dos produtores de butirato está no filo de firmicutes. E é o que a gente observa aqui, que no cólon, principalmente no cólon distal, aqui em azul, houve uma maior produção de butirato se comparado, né, com aqui em laranja, esse amido livre. Então, uma modificação estrutural pequena, né, só encapsulou dentro dessas microesferas, e a gente tem uma grande diferença, tanto na composição de bactérias quanto na produção de butirato. E aqui eu tenho um outro exemplo de alinhamento da estrutura de fibra a uma espécie butirogênica. Então, aqui é uma espécie, né? O outro estava um filo, um grupo grande, aqui é muito mais específico, uma espécie butirogênica. Na verdade, foram duas espécies. Antes de eu entrar nos detalhes desses resultados, eu queria falar um pouquinho de como foi feito, e eu vou falar aqui, mas depois esse mesmo tipo de estudo, ou semelhante, né, ele é utilizado em vários outros estudos que eu vou apresentar hoje. Então, é uma fermentação fecal in vitro, o que é feito? A microbiota é coletada, né? As fezes, na verdade, são coletadas de pessoas, às vezes pode ser de uma pessoa, às vezes a gente mistura de 3 pessoas, e às vezes fermenta de pessoas separadamente cada pessoa, dependendo do objetivo da pesquisa. E então a gente faz mistura esse inóculo fecal junto com o substrato, com o prebiótico, para a bactéria-alvo que a gente quer promover, faz a fermentação in vitro, né? Essa fermentação ela é feita dentro desses chambers anaeróbicos, que mantém um ambiente anaeróbico similar ao do intestino. Esses tubos são selados, então aqui dentro do tubo é mantido o ambiente anaeróbico, mas aí eles são removidos dessas câmeras e são mantidos sob agitação, né, para imitar as condições do intestino, uma leve agitação, 37 graus, imitando as condições do intestino. E depois a gente mensura a alteração da composição bacteriana, pode ser feita de diferentes formas, e também faz análise de ácidos graxos de cadeia curta.
Tem outras análises, e daí, dependendo do tipo de experimento que a gente faz e da hipótese que a gente está investigando, a gente vai estar fazendo tipos diferentes de análise. Mas eu quis trazer esse esquema geral aqui de como esses estudos in vitro são feitos, porque para identificar a seletividade de prebióticos a bactérias específicas, nesse primeiro momento, a maior parte dos estudos que fazemos são in vitro e depois somente que seguem para animais e humanos. Então, aqui o resultado, né, essa fermentação foi de 24 horas, aqui a gente tem o branco nesse primeiro grupo, e 2 glucanas, glucana A e glucana B, que são os tratamentos, e aqui o pós que a gente usa como um controle positivo, né, que é uma fibra que a gente sabe que é altamente fermentada. E o que a gente percebeu? Que essa glucana, o que a gente demonstrou aqui? Que essa glucana, ela teve um alinhamento muito específico, é uma glucana de cogumelo, e ela teve um alinhamento muito específico para Anaerochips, para uma espécie que não é identificada dentro do gênero Anaerochips, que é em cinza aqui. E a gente percebe que, inicialmente, aqui no branco, né, em 0 horas, essa espécie ela era menos de 0,5% da comunidade microbiana. Mas após a fermentação com essa fibra, olha como ela cresce, ela chega em torno de 20% da comunidade bacteriana depois de 24 horas de fermentação. Então, é como se essa fibra ela estivesse sendo diretamente, altamente seletiva para esse tipo de bactéria. Se você olhar no geral, aqui nesse gráfico, você vê o laranja também está crescendo, é verdade. Essa é uma outra bactéria, né? Ela não era tão baixa inicialmente, a gente pode ver aqui no branco. Ela não era tão baixa, mas ela também cresceu significativamente. Mas, de qualquer forma, essas glucanas, né, as 2 glucanas são muito semelhantes em estrutura, são glucanas insolúveis e ramificadas, elas promovem essas 2 bactérias somente, elas têm um alto nível de especificidade. E também aumentam, Anaerochips aqui é conhecido por ser um produtor de butirato, e é o que a gente vê um aumento importante, porque Foz já é conhecido por ser altamente butirogênico, mas aqui a gente tem uma alta produção ainda maior, né, de butirato por essas glucanas. E para demonstrar a relevância dos detalhes de estrutura fisicoquímica dessas glucanas para o crescimento de Anaerochips, a gente fez um outro trabalho onde aqui a gente tem 2 glucanas semelhantes àquela que a gente testou no trabalho anterior. Então, a gente tem aqui a PP, que é muito semelhante, também é insolúvel e ramificada. Então, ela aumenta a Anaerochips a quase 15% nesse caso. E a gente tem uma outra glucana aqui, PN, que ela também é ramificada, mas ela é solúvel. E veja como só nesse caso essa bactéria é especializada em degradar substâncias insolúveis. Veja como solubilizar uma substância muito semelhante em estrutura química, quando você muda esse aspecto físico dela, a gente já vê que ela tem uma promoção de anaerochips reduzida. E, mais interessante, a gente pegou essas 2 moléculas, o PP e o PN, e tirou as ramificações. E a remoção dos ramos dessa glucana, ela previne completamente a promoção de anaerochips. Então, veja, pequenas alterações estruturais causando grandes diferenças na habilidade desse potencial pré-biótico de promover a bactéria alvo, que nesse caso é a anaerochips. Esse tipo de relação de estrutura química com a atividade na microbiota e como essas pequenas diferenças, elas realmente podem mudar completamente os resultados de microbiota e de saúde, ele não é só claro aqui no nosso grupo de pesquisa, mas a gente pode ver outros, e eu quis só trazer um outro trabalho de fora, né? Nesse caso, ele foi demonstrado em seres humanos, com suplementação, que o mesmo amido resistente do tipo 4, né? Aqui mudando a estrutura física, né? Se ele era cristalino ou cross-linked, né? Com ligações cruzadas, ele mudou ambos fermentáveis,
mas ele muda completamente essa alteração de estrutura, muda completamente os resultados, né? Um produz mais butirato e promove Eubacterium rectale, e o outro produz mais propionato e promove Parabacteroides gestationis. Então, para finalizar só essa questão da estrutura química relacionada à promoção de bactérias específicas e resultados específicos. Com relação à velocidade de fermentação, esse esquema aqui não é perfeito, existem exceções, né, para esse esquema, mas eu quis trazer que as fibras, então, elas podem ser altamente fermentáveis ou não fermentáveis. Então, aqui é um espectro, tá? Essas fibras, então, por exemplo, essas aqui, a partir do lado direito, né, desse gráfico, elas são solúveis, e do lado esquerdo, insolúveis. E aqui a gente vê que oligosacarídeos ou polímeros simples, eles são altamente fermentáveis, e eles também são fermentados numa velocidade muito rápida. Enquanto que esses polímeros aqui do meio, eles são quimicamente mais complexos e solúveis, ou insolúveis, como o amido resistente, ou matrizes muito acessíveis, que eles são insolúveis, mas completamente fermentados ainda, né? Então, aqui que eu digo que a gente não confundir fibra insolúvel com fermentabilidade, não está diretamente relacionado. Então, aqui a gente pode ter esses polímeros insolúveis, mas que são completamente fermentados. E aqui a gente já vai indo para uma área que também a gente não quer ir, né? Que são os polímeros que daí não são os fermentáveis. A gente tem celulose aqui, por exemplo, que não podem ser acessados. E por que é interessante a gente trabalhar nesse meio aqui que eu fiz esse quadrado vermelho? Essas fibras aqui no meio, elas têm uma velocidade de fermentação reduzida. Então, elas não são fermentadas tão rápido. Então, os polímeros que são muito complexos, eles demoram um pouquinho mais para serem fermentados. Ou aqueles que não são, como o amido resistente, ou matrizes acessíveis, elas demoram um pouquinho mais para serem fermentadas. E por que isso seria interessante? Qual que é a relevância para a saúde? Se a gente pensar no intestino, né, a gente tem bactérias aqui no intestino grosso, ao longo de todo o intestino grosso, né, até no final aqui do intestino delgado, a gente tem alguma coisa. Quando uma fibra dietética ela é fermentada nas porções iniciais do intestino grosso, e às vezes até no final do intestino delgado, causa uma distensão, né? Sempre que uma fibra é fermentada, tem a produção de gases. Isso é inerente. Algumas produzem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas de maneira geral, a produção de gás é inerente da fermentação de fibras dietéticas. Mas quando essa fibra ela é fermentada muito rapidamente, a produção de gás muito rápida e excessiva, ela faz com que haja uma distensão dessas partes do intestino, fazendo com que haja um desconforto. Então, as fibras de fermentação lenta, elas têm, quando esse gás ele é gerado durante a fermentação ao longo do intestino grosso, esse desconforto ele é reduzido e, às vezes, muitas vezes, eliminado. Além disso, né, se a gente pensar que a gente tem bactérias benéficas distribuídas ao longo do intestino grosso, é interessante a gente alimentar essas bactérias ao longo do intestino grosso, né? Então, se a gente fermenta uma fibra completamente, aqui um prebiótico que é completamente fermentado no início do intestino grosso, a gente deixa de estar dando suporte para essas bactérias nas porções mais distais. Também os ácidos graxos de cadeia curta, né, vão ser, embora alguns deles sejam arrastados, mas a maior parte vai ser absorvido próximo ao local de produção. E isso é considerando que muitos dos, por exemplo, os câncer de intestino, muitos deles acontecem nessas partes mais distais do intestino. Então, a importância de a gente ter esses prebióticos, que eles são carregados, que eles são fermentados mais lentamente e são carregados, então, para dar suporte a essas bactérias de outras porções do intestino. Aqui um exemplo disso, né? Não vou entrar nos detalhes de complexidade estrutural, né? Mas aqui a gente tem dois polímeros arabino-xilano, o mesmo tipo de polímero. Porém, aqui a gente pode ver que só pela figura, você já vê que esse aqui é muito mais simples do que esse.
mas a gente observa que esse complexo aqui em vermelho, ele gera gás muito mais lentamente do que esse mais simples aqui em amarelo. Né? Ele vai ter aqui no início, em 4 horas, ele já gerou a maior parte, ou pelo menos 50% do gás que ele vai gerar com o todo da fermentação. Então, esse tipo de fibra aqui tem o potencial de ser mais tolerável do que esse tipo aqui. Agora, entrando num outro tópico, né, a gente já viu, então, que as estruturas podem ser selecionadas para serem mais toleráveis, né? Então, se a gente tem estruturas mais complexas, a gente vai estar promovendo tolerabilidade e também, dependendo do tipo de estrutura, a gente pode dar suporte a bactérias intestinais específicas. Agora, a pergunta é, né, visto que pessoas diferentes têm uma microbiota intestinal diferente, se a gente entregar o mesmo prebiótico para pessoas diferentes, essa resposta vai ser consistente em todo mundo? A gente vai conseguir promover o mesmo tipo de bactéria em todo mundo? E a resposta é que normalmente não, né? Eu já falei um pouquinho disso antes. Aqui um trabalho onde mostra em 2 doadores, fermentação in vitro novamente, né? 2 doadores, aqui vamos prestar atenção nessa coluna que foi fermentado com pós, né? Aqui o doador 1 e aqui o doador 2. E as respostas dos dois, isso é um heatmap, então o verde mais escuro, ele está identificando uma maior promoção e o mais claro uma menor promoção, e ele vai de 0 a 24 horas, então daqui para cá é 0 a 24 horas. E se a gente observa, as respostas são muito diferentes nessas duas pessoas, nessas duas microbiotas, né? E olhando para lactobacillus especificamente, que é conhecido por ser promovido por frutóligosacarídeos, o que a gente observa é que somente no doador 2 ele foi promovido. Nesse doador 1, embora a FOS ele seja normalmente usado para aumentar lactobacillus, a gente vê aqui que isso não acontece, somente acontece, né, nesse segundo doador. E aí, esse problema de variabilidade interindividual de respostas de fibras, ele já é bem reconhecido e é um dos grandes problemas que a gente tem na área de prebióticos. O que tem sido feito a esse respeito? Tem sido proposto uma abordagem personalizada, né? Então, onde você pode pegar essas microbiotas, testar para entender que tipo de bactéria cresce. Também tem sido usado inteligência artificial, né, para estar desenvolvendo não só prebióticos, mas também probióticos, que são específicos para cada pessoa. Tem várias tentativas nesse sentido, né, para adereçar essa variabilidade interindividual. Mas é muito pelo lado, né, aqui eu estou no departamento de ciência de alimentos e por uma visão populacional é muito difícil de a gente usar essas, além de que ainda não estão disponíveis, né, ainda não foi elucidado como fazer essa personalização, mas também pensando a nível populacional seria muito difícil aplicar. Então, vendo pelo lado da ciência de alimentos, se existe uma maneira, nós nos perguntamos, se existe uma maneira de ter respostas microbianas intestinais semelhantes em indivíduos com o uso de prebióticos. E a gente propôs uma nova ideia nesse sentido, que nós acreditamos que é possível, com base nas características de estrutura química, novamente, de fibras, que a gente pode fazer elas funcionarem em todas as pessoas. Aqui é um pouco ele está um pouco. Esse estudo foi uma perspectiva, né, uma perspectiva de uma nova abordagem para o uso de prebióticos e para a classificação até de prebióticos. Ela é um pouco complicada para explicar aqui, e eu estou vendo que eu estou um pouco atrasada no tempo, então, mas de maneira geral, baseado nas características estruturais, fisicoquímicas das fibras dietéticas, a gente pode ter fibras que têm uma resposta diferente em pessoas diferentes, ou a gente pode selecionar o tipo de fibra, novamente baseado em características fisicoquímicas, que podem levar a respostas similares entre pessoas, né? Para detalhes dessa abordagem, vocês podem estar se referindo a esse paper, e é uma ideia que tem sido muito bem aceita, muito bem citada
para a seleção de prebióticos, de novos prebióticos que vão ter essa resposta semelhante em pessoas diferentes. Aqui um estudo, eu acho que eu vou pular esse estudo aqui, mas é basicamente mostrando, ou vou falar bem rapidamente, esse estudo aqui, ele vai de encontro a essa hipótese, né, onde animais, daqui 3 animais com microbiotas diferentes, eles foram inoculados com uma bactéria que poderia degradar 2 tipos de polímeros, inulina ou porfirana, mas a questão é que a inulina poderia ser degradada não só por essa bactéria, mas por todas as outras, ou por muitas das outras que esses animais já tinham no intestino. Mas a porfirana era a capacidade de degradação da porfirana era uma característica única dessa bactéria que foi inoculada. E aqui a gente percebe, né, que com a inulina, 2 tipos de microbiota responderam muito bem com o crescimento dessa bactéria, mas com a porfirana, os 3 tipos de microbiota responderam muito bem. Então, entregando um nutriente privilegiado para um grupo específico de bactéria, a gente também obtém respostas mais semelhantes. Aqui uma animação mostrando isso, né? Que nesse caso a fibra está indo especificamente para bactéria amarela e nenhuma outra das outras bactérias ou grupos de bactéria conseguiria utilizar. Então, para mostrar esses tipos de prebióticos que nós classificamos como prebióticos de alta especificidade, né? E aqui é o estudo de laboratório, né, que se seguiu aquela perspectiva, comprovando realmente a hipótese. Aí aqui a gente tem uma fibra de baixa especificidade e uma de alta especificidade. A gente fez fermentações in vitro, como eu falei anteriormente, aqui mas a gente fez essas fermentações separadas para 10 indivíduos diferentes, e a gente viu, né, que o pós, que é conhecido por aumentar a bifidobactéria, lactobacillus, né, que a gente está olhando para a bifidobactéria, mas a lactobacillus teve um resultado semelhante, e a gente observa, né, que cada cor aqui antes e depois cada cor dessas é um dos doadores antes e depois. E a gente percebe que alguns doadores realmente tiveram um aumento de bifidobactéria, mas esse não foi consistente entre os doadores. A gente vê que muitos outros aqui, o aumento foi mínimo ou ainda até uma pequena redução em bifidobactéria após a fermentação com fruto oligosacarídeo. No geral, esse aumento, né, se a gente pega todos esses indivíduos juntos, ele é significativo, é um aumento significativo de bifidobactéria. Mas aí, quando a gente olha a nível individual, a gente vê que ele não foi consistente. Mas quando a gente usou uma fibra de alta especificidade, e aqui no caso a gente usou aquela mesma fibra que promove a Narostips, que eu falei lá no começo da apresentação, a gente pode ver que, embora as quantidades iniciais fossem muito baixas dessa bactéria, todos os doadores tiveram um aumento dessa bactéria. Os únicos que não tiveram foram os doadores 9 e 10, que estão aqui no baseline, mas esses doadores eles não tinham anaerostips inicialmente na sua microbiota intestinal. Então, provavelmente, nesse tipo de doador que não tem a bactéria-alvo, a gente não consegue promover uma bactéria que não está lá, né? Então, nesse tipo de doador, se a gente for extrapolar para estudos, para uma aplicação clínica, esse tipo de indivíduo, ele precisaria de uso de um simbiótico, né? O prebiótico juntamente, um prebiótico de anaerochips, um probiótico, desculpa, de anaerochips juntamente com esse prebiótico. Mas, de forma geral, os resultados são muito mais consistentes com essa fibra, com esse prebiótico de alta especificidade. Quando eu falo prebiótico aqui, eu estou falando de um potencial prebiótico. Precisamos fazer os estudos clínicos ainda. E estamos caminhando nessa direção, né? A outra questão de você estar entregando, eu trago novamente aquela figura que eu apresentei no início, quando a gente tem uma fibra que ela é mais específica, então que ela vai direcionada para menos micróbios, a gente pode pensar, né, que a fibra dietética é usada como fonte de energia, como fonte de energia para crescimento, né, além do metabolismo, também para crescimento dessas bactérias. Então, se a gente tem uma fibra dietética que é usada por muitos micróbios,
essa energia ela é distribuída e menos energia ela é distribuída para mais micróbios. Então, a gente tem mais bactérias crescendo, mas cada um recebe menos energia. Então, a gente tem um pequeno crescimento de mais micróbios. Mas, se a gente tem uma fibra dietética que ela é compartilhada por poucas bactérias, né, poucos micróbios, a gente vai ter mais energia sendo direcionada a cada um dessas bactérias, promovendo uma modulação mais intensa e mais significativa da microbiota intestinal. Então, numa comunidade que está extremamente disbiótica, né, a gente não quer uma fibra que só vai alimentar a maioria daquelas bactérias e vai manter a comunidade no mesmo estado que iniciou. A gente quer uma alteração da microbiota. Então, portanto, dessa forma, a importância dessas bactérias, dessas fibras dietéticas, de maior especificidade. Essa intensidade de resposta a gente também observa aqui nesse mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente. Se a gente coloca os dois no mesmo eixo, né? Aqui você pode ver que o eixo está diferente, mas se a gente coloca no mesmo eixo, a gente observa que as respostas são muito mais intensas para as fibras de alta especificidade, se comparadas às fibras aqui, a essa fibra de baixa especificidade. Bom, então, eu acho que até agora, né, a gente conseguiu falar muito sobre, e acho que essa é a parte mais importante dessa aula, provavelmente, sobre como fazer um substrato ser seletivamente utilizado por bactérias, né? A importância da estrutura química, da estrutura física, para que a gente tenha essa promoção direcionada e preditiva em pessoas diferentes, né? Homogênea, que ocorra de forma consistente em pessoas, para crescimento de bactérias-alvo, que vão, então, gerar os benefícios à saúde. E agora, eu queria finalizar aqui com um estudo, onde a gente vai desde a seleção de um substrato que vai ser direcionado a algumas bactérias-alvo, a gente observa esse crescimento e a gente faz estudos em animais e clínicos para mostrar de que forma eles podem ser efetivos e qual é o potencial desse tipo de estratégia. Então, aqui, no exemplo de aplicação, a gente vai partir, a gente fez o estudo clínico, nesse caso, para pacientes com doenças, então, a saúde do hospedeiro que a gente estava olhando aqui, seriam indivíduos com doença de Parkinson. E na doença de Parkinson, ainda não conhecemos exatamente, não temos identificado exatamente uma bactéria ou um tipo de grupo de bactérias que esteja intimamente ligado à saúde intestinal. São pacientes que a gente sabe que tem uma disbiose intestinal importante, a gente sabe que eles têm uma redução de ácidos graxos de cadeia curta, nós sabemos que de produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, nós sabemos que eles têm a barreira intestinal em pacientes de Parkinson, ela está alterada, e sabemos também que está relacionada à progressão da doença, né? Em algumas teorias, a constipação, por exemplo, a constipação, não, isso não é teoria, né? Mas a constipação, ela ocorre 10 anos antes do início da doença de Parkinson. Então, já são sintomas de uma microbiota desbalanceada, né? E alguns, isso sim, são hipóteses, mas eles relacionam o início da doença, que ela inicia com uma desbiose intestinal e as placas de amiloide que são encontradas no cérebro, né, que são a marca dessa doença, elas são encontradas também no intestino. Então, existem muitas teorias aí a respeito da doença de Parkinson. Mas, né, isso tudo eu estou falando para dar um contexto para vocês, por que nós escolhemos essa doença para testar os nossos prebióticos e por que nós fizemos a seleção da forma que fizemos. Na doença de Parkinson, não se sabe, ainda não foi identificado um grupo específico de bactérias. Sabe-se que existe uma redução
de produção de ácidos graxos de cadeia curta, e sabe-se que existe uma proliferação de bactérias patogênicas. Os estudos comparando microbiota de indivíduos saudáveis ou não saudáveis, né, ou com Parkinson, eles não são homogêneos, né? Os resultados não são homogêneos. Então, em um estudo, eles mostram que um grupo de bactérias aumentou, benéficas, em outro. Então, como não sabemos ainda qual é o tipo de bactéria benéfica exatamente que a gente vai querer promover nesses pacientes, nós pensamos como podemos promover, no geral, bactérias benéficas, né? Mas fazer com que essas fibras elas sejam mais direcionadas, que elas não sejam simplesmente uma fibra que vai ter um resultado, né, inesperado, que em pessoas diferentes a gente vai ter resultados muito diferentes. Como que nós podemos promover de forma direcionada mais uma gama mais ampla de bactérias no intestino, de bactérias benéficas, que vão melhorar a saúde desses indivíduos. Então, o que a nossa ideia, e é uma ideia, as misturas de fibras dietéticas, com potencial pré-biótico, ela tem surgido também na literatura, né? E nós pensamos da mesma forma que, ao invés de usar uma fibra única, que direcionaria para somente um tipo de bactérias, nós poderíamos usar uma mistura de fibras, onde cada fibra ela seria direcionada a um grupo mais amplo de bactérias. E a gente usou 4 fibras diferentes, e cada uma das 4 foi direcionada, né? A gente fez screenings in vitro, e a partir do conhecimento da interação entre fibras dietéticas e bactérias, a gente selecionou essas 4 fibras, onde cada fibra dietética, então, ela é direcionada a um grupo específico de bactérias. Então, esse estudo, né, completo, desde o desenho das fibras até a aplicação clínica, os estudos in vitro, até a aplicação clínica, eles foram publicados na Nature esse ano. E aqui eu estou mostrando a parte do estudo in vitro, né? Novamente, a gente tem um heatmap aqui, com várias bactérias. A gente identificou 4 grupos bacterianos principais, contendo bactérias benéficas. Então, a gente pode ver aqui o grupo 1 em verde, em laranja ou cor-de-rosa, em roxo aqui o grupo 3 e em azul o grupo 4. E a gente percebe, e aqui as 4 fibras que selecionamos, né? Aqui eu coloquei A, B, C e D, mas no artigo tem a descrição da fibra, dessa formulação certinho. Mas e o que a gente observa? Que cada fibra fermentável que foi incluída aqui, ela promoveu, aqui vermelho, né, significa promoção, e quanto mais vermelho, maior a promoção, e quanto mais azul, maior a supressão, ou por assim dizer. Mas a gente percebeu que cada fibra ela foi muito específica, e aqui a gente fez experimentações individuais com cada tipo de fibra, e cada fibra, a gente selecionou essas fibras porque elas são complementares em promover esses grupos específicos de bactérias, contendo bactérias benéficas. Então, aqui a gente tem uma promoção mais ampla por meio dessas misturas. Agora, não adianta você colocar numa mistura 4 fibras que todas estão promovendo o mesmo grupo de bactérias, né? A gente tem dados com relação a fibras feitas assim. Não dá certo, não são efetivas. Então, essa mistura ela precisa ser feita com fibras que promovem grupos complementares de bactérias. Então, o que aconteceu? A gente pegou essas fibras, então, com base nesse estudo in vitro, a gente fez um blending, né, uma mistura dessas fibras, a gente colocou em proporções adequadas também, para que elas fossem altamente toleráveis. Então, são fibras de degradação lenta, e realmente no estudo clínico nós demonstramos que o estudo clínico, nesse estudo clínico, os pacientes com Parkinson consumiram essa mistura e foram 20 gramas por dia. 20 gramas não é uma quantidade pequena, e mesmo assim elas foram altamente toleráveis. Foi um estudo curto de suplementação, somente 10 dias, né? A gente está agora avançando para estudos
mais longos de suplementação. Mas nesses 10 dias, ela não só promoveu muitas dessas bactérias que a gente mostrou in vitro, ela promoveu muitas dessas, mas também ela reduziu um filo de bactéria chamado Proteobactéria. Esse filo ele é conhecido, a maior parte dos patógenos está presente e representado nesse filo. E ele é um filo relacionado à inflamação também, né? Que quando um marcador de inflamação, muitos consideram a proteobactéria como um marcador de inflamação intestinal. Então, por promover essas bactérias benéficas, a gente atingiu também uma redução de proteobactéria, de potenciais patógenos que estão aumentados. Essa quantidade aqui é uma quantidade alta se comparado a indivíduos normais, né? Então, uma quantidade alta de proteobactéria, mas que após a suplementação de somente 10 dias com o prebiótico, a gente tem uma supressão dessas bactérias potencialmente patogênicas. E o aumento de produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumento daquelas bactérias benéficas que eu mostrei anteriormente. Também a gente demonstrou que foi possível aumentar a saúde do epitélio intestinal. Aqui tá dividido em de novo, tratado e todos, porque a gente dividiu os grupos em aqueles que tinham acabado de ser diagnosticados com Parkinson e não tinham recebido nenhum tipo de tratamento, versus aqueles que já recebiam tratamento há algum tempo, né? Mas o resultado foi semelhante em todos os grupos, e a zonulina, ela é um marcador de aumento de permeabilidade intestinal. Então, quando a gente tem uma redução nos níveis de zonulina, o que a gente está vendo é uma redução da permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal aumentada está associada com uma maior inflamação sistêmica, né? Porque quando não existe uma boa junção, uma junção adequada entre as células intestinais, moléculas do intestino, né, que não deveriam estar passando a barreira intestinal, elas passam e geram uma resposta inflamatória. Então, esse resultado que também aumentou a saúde epitelial intestinal. E aqui a gente viu, né, coerente com essa redução em proteobactéria, que é considerada um marcador inflamatório, a gente vê essa redução em calprotectina, que também é um marcador de inflamação direta, né, um marcador de inflamação direta na maioria dos doadores, na maioria, desculpa, dos participantes nesse caso. E é interessante pensar que isso tudo ocorreu em somente 10 dias de suplementação. E o mais surpreendente, né, que a gente fez, não estávamos pensando inicialmente, né, era apenas um marcador, um resultado secundário, né, que nós resolvemos somente olhar para ver o que acontecia num marcador de lesão cerebral. E a gente observou uma redução significativa em apenas 10 dias com o uso desse prebiótico. Então, eu acho que, claro, né, ainda a gente está fazendo agora um estudo até multicêntrico, estamos propondo ainda na fase de propor e conseguir verba para fazer um estudo multicêntrico, Estados Unidos, Europa, e para investigar o potencial até de reduzir a progressão da doença pelo uso desse prebiótico específico. Não é nada ainda para ser, né, recomendado ou algo do tipo, mas ele apresentou um potencial importante que nunca foi observado para nenhum outro tipo de molécula, e a doença de Parkinson não existe uma cura ainda, né, para essa doença, e nem uma forma de... então, se a gente conseguir encontrar uma forma de lentificar a progressão da doença, isso já seria um grande avanço. Ainda estamos nos estágios iniciais, mas eu vejo esses dados, né, e temos visto esses dados como bastante promissores. E isso vai de encontro a um modelo na doença de Parkinson também, que nós fizemos em camundongos, usando uma mistura que nós desenvolvemos também, muito semelhantes. E aqui a gente pode ver, né, esse ASO aqui são animais modelo, né, de Parkinson, da doença de Parkinson.
E a gente compara aqui o wild, o tipo selvagem aqui, né, que são os que não têm a doença de Parkinson, e eles foram observados, né, esse aqui já é um estudo de longo prazo, tá, então isso é importante colocar, em camundongos, é um estudo de suplementação a longo prazo. Mas a gente pode ver que várias das funções motoras foram normalizadas comparados com os animais controle após o tratamento com o pré-biótico. Algumas funções motoras não foram, mas a maior parte foi, né? E aqui eu mostro três das funções motoras que foram normalizadas nesses animais após o tratamento com o pré-biótico. Olhando para a alfa-sinucleína, né, que é uma proteína que ela não dobra corretamente, né, no Parkinson, e que esses animais do tipo ASO, para o modelo de Parkinson, eles têm uma agregação dessa alfa-sinucleína, e a gente observa que depois do tratamento com prebiótico também ele se torna muito semelhante ao controle. E para finalizar aqui, eu acho muito interessante essa figura, né, de ver o potencial do prebiótico em modificar estruturas cerebrais, né? Ainda estamos começando a entender o porquê que tudo isso acontece, né? E tem toda a parte de fisiologia, que não é a nossa área de pesquisa, mas veja o potencial de uma modulação de microbiota em atingir lugares distantes no nosso organismo. E aqui a gente tem a microglia, que é uma estrutura cerebral ligada ao controle de inflamação cerebral. E a gente vê aqui que ela é claramente diferente nesses animais do tipo aso, se comparado com o tipo selvagem, mas após a suplementação com o pré-biótico, ela se torna muito, muito semelhante. Essa estrutura se torna muito semelhante. Então, acho que com isso a gente completa, né? O objetivo era realmente mostrar, né, como a gente pode ir desde a seleção de um substrato até para promover o crescimento de bactérias, né? Nesse caso, aqueles grupos bacterianos, até chegar numa alteração biológica. Mas o que eu acredito e o campo dos prebióticos eles tem se movido realmente para nessa área de a gente ter prebióticos que são mais eficazes, que são mais seletivos, que alcançam bactérias específicas, para que os resultados também na saúde sejam mais efetivos. Esse é o meu último slide, então, as oportunidades que talvez para o desenho e seleção de prebióticos, então são fibras dietéticas prebióticas, né, para uma resposta direcionada, que a gente pode predizer, porque ela é homogênea entre pessoas, então você pode esperar uma resposta específica, né, com relação ao crescimento de uma bactéria específica, e nesse quesito tem muito espaço para o desenvolvimento de simbióticos, então produtos que vão pré-bióticos usados juntamente com probióticos, e a mistura de fibras que eu mostrei nesse último exemplo, né, que a gente consegue alcançar mistura de fibras pré-bióticas. Aqui sempre que eu falo fibras, eu estou falando de fibras pré-bióticas, mas uma mistura de fibras que se alinham a grupos microbianos residentes específicos, e dessa forma a gente consegue abranger um número maior de bactéria e ainda assim ter um resultado que seja mais preditivo no sentido de modulação de microbiota intestinal. E a gente pode ou promover, como eu mostrei agora para Parkinson, os grupos bacterianos como um todo, ou a gente pode fazer leituras em determinadas patologias que já se sabe que existem grupos que são suprimidos especificamente, por exemplo, algumas doenças intestinais a gente sabe da importância de Faecalibacterium prausnitzii, que é uma bactéria específica, ou algumas outras bactérias, e a gente pode fazer misturas que deem suporte específico a esses grupos que são marginalizados em algumas patologias. Também temos novas moléculas, né? Eu não falei muito sobre isso, mas é um tema que tem sido desenvolvido, tem sido descoberta novas moléculas,
que tem potencial pré-biótico, ainda engatinhando no sentido de pesquisa comparada às fibras dietéticas pré-bióticas, mas existe um grande potencial de descoberta de pré-bióticos com moléculas que não são carboidratos, especificamente que não são fibras dietéticas. E do ponto de vista do material, né, eu ainda acabei não tendo tempo para conversar sobre isso, mas existem técnicas de processamento que a gente pode modificar quimicamente ou fisicamente uma fibra dietética para que ela tenha o efeito que a gente deseja. Então, com isso, eu deixo aqui o meu LinkedIn, tenho tentado publicar coisas, né, à medida que as publicações vão saindo, tenho tentado manter atualizado por lá. E o meu e-mail, se alguém tiver alguma questão, eu estou aberta por e-mail também. E agora, quaisquer questões que vocês tenham. Bom, Thaisa, muito obrigada pela apresentação, né? Nós já temos aqui algumas pessoas que também agradecem a tua aula. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar, ou alguma das professoras, a professora Eliane Rosado ou a professora Adriane, quiserem fazer pergunta diretamente no microfone, podem ficar à vontade, mas parabenizar, né, agradecer aí a colaboração na nossa disciplina, que foi muito interessante, né? Eu acho que complementou a aula anterior que nós tínhamos tido, e resgatou várias questões ali que não teve tempo naquela outra aula que ficou dividida, né, entre duas pessoas. Se alguém quiser abrir o microfone, colocar alguma questão. Mas a gente não passa. Deixa eu só fazer um recadinho aqui do início da aula, para o pessoal que ainda não preencheu o formulário de avaliação da disciplina, para fazer essa avaliação, né? Eliane, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu acho que já é boa tarde. Não, bom dia ainda. Agradeço a apresentação aí da professora Thaisa. A gente trabalha, a gente tem um projeto, até a Vívia está aqui na sala, que é um projeto também guarda-chuva grande, e a parte da Vívia é exatamente fibra, mas é com obesidade grave, mas envolve a fibra. E aí eu acho que a aula hoje foi extremamente enriquecedora quando trata da diversidade de fibra e diversidade de bactérias, né? A gente pensa assim, vou aumentar a fibra, consequentemente, eu melhoro as bactérias intestinais ou eu vou promover a eubiose. E não é tão simples assim, até porque a eubiose minha pode ser diferente da eubiose sua, e eu acho que a disciplina, de uma forma geral, eu não assisti só 2 aulas, né? Depois assisti gravada. Mas, de uma forma geral, eu acho que ela atendeu as expectativas. Claro, aí nós pedimos que os alunos avaliem. Eu também avaliei, Estela, não sei se era para a gente avaliar, porque dentro da nossa instituição é a gente que está coordenando. É estranho a gente avaliar perguntas lá que têm relação com a instituição. Mas eu acho importante todos avaliarem, principalmente aquele item de sugestões para temas posteriores. Mas, em se tratando desse tema de microbioma, eu acho que nós atingimos um número muito grande de ouvintes assíduos. Hoje a gente teve aí 114, 110, mas nós tivemos aí na casa dos 180, quase que todas as aulas. E eu sei que muita gente aqui não trabalha com microbiota ou microbioma, o que seja. Então, foi pela curiosidade do tema mesmo, que é um tema inovador, um tema muito importante. Para quem trabalha em nutrição como um todo, independente se é clínica, saúde pública, área de alimentos, é um tema que foi muito bem-vindo, né? Então, só gostaria de agradecer hoje, no caso da professora Thaisa, mas de uma forma geral, para todos os docentes que puderam contribuir aqui. E eu tenho certeza que essa disciplina vai continuar, eu acho que ela tem tudo para continuar. E é isso, eu gostaria só de agradecer e dizer que, no meu ponto de vista, todas as aulas foram muito boas. Claro que, dependendo do foco que a gente trabalha, a gente fica mais atenta a uma determinada aula do que outra. Até mesmo as de análise de microbiota, estatística, que são extremamente complexas, eu acho que, mesmo que muitos não tenham entendido, pelo menos deu para sentir que não é fácil trabalhar com microbiota.
Acho que isso já é um ponto positivo, porque não é algo muito simples. E é isso. Muito obrigada aí pela parceria também de todos vocês aí, das 17 instituições que participaram aí da disciplina. Obrigada, Eliane, pela manifestação. Vários elogios aqui, Thaisa. Tem uma pergunta da a Ana Tomás. Ela está no hospital, ela está aberta ali, mas ela não pode abrir o microfone porque ela está no hospital. E ela pergunta se a lecitina de soja, que é usada na indústria de alimentos, também é investigada como probiótico. Olha, eu não. A de soja, eu sei que tem lecitinas, eu não sei da lecitina de soja especificamente. O trabalho que eu tenho em mente, eu não tenho certeza da fonte. É a mais conhecida, né? Então, pode ser que seja. Eu sei que a lecitina ela tem potencial prebiótico, sim, mas eu desconheço agora de cabeça algum estudo específico que fale da lecitina de soja. E acho só, para complementar, algumas questões, alguns componentes que antigamente a gente achava que poderiam ser lesivos ao intestino, às vezes agora surgindo como até proteína, que eu falei inicialmente. A gente tem um estudo em polióis, que são os adoçantes, aqui, né, tem um pensamento que, como muitos não são degradados, que eles poderiam afetar e crescer patógenos no intestino, mas a gente tem uns resultados que talvez, e acho que na literatura em geral, como também as lecitinas, que vem trazendo um potencial, na verdade, prebiótico para esses compostos. Obrigada, Thaisa, pela resposta. Eu acho que isso, né, assim, quando você vem com a apresentação, eu fiquei pensando aqui várias vezes, a gente acaba estudando e avaliando isoladamente as fibras e os potenciais que elas vão ter, né, não só as fibras, mas os prebióticos, mas aí a gente vai ter ainda a ação combinada e a biodisponibilidade disso, né? Então, a gente tem aí um caminho muito longo para estudar, porque quando pensa ali, né, a Ana fez a pergunta da lecitina, eu já fiquei pensando como que ela é utilizada, então ela não vai estar tão disponível assim, porque normalmente ela vem para emulsificar, então ela vai já estar combinada, né? E talvez a gente tenha que avaliar também como que ela aparece no alimento, né? E não só, vai ter que conhecer primeiro o potencial dela e depois como que ela vem no alimento. Então, assim, parece que temos um caminho longo aí pela frente e muita área de pesquisa ainda para que a gente consiga avaliar. E depois do potencial, ver como que isso realmente se reflete no ser humano diante de todas as outras condições que a gente tem vivenciado. Eu acho que é bem interessante, uma área que, como a Eliane falou, interessa a todos, né? Aqueles que pesquisam desde o micro e aqueles outros que vão fazer aplicabilidade na prática para ver, então, se realmente tem. A Thaisa teve a oportunidade também de participar de algumas aulas, né, conosco, assistir. Então, acho que foi enriquecedor internacionalmente, não só para os nossos programas de pós-graduação também. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário, eu gostaria de fazer algum outro comentário. Senão a gente encerra, né, porque hoje a gente foi um pouquinho além do nosso horário normal, mas agradecer novamente ao Fórum de Coordenadores pela iniciativa, a todos os programas que investiram, né? Porque antes de começar tiveram várias reuniões e a organização depois por e-mail, todos os professores, os palestrantes, os alunos que ajudaram e contribuíram com as perguntas, com os questionamentos. Eu acho que é assim que a gente cresce e vai sempre tendo um grande futuro aí para os programas de pós-graduação em alimentação e nutrição e na pesquisa, né, que nós temos aí na nossa área. Então, façam os seus comentários. Eu também achei estranho lá na hora de preencher, Eliane, a gente preencher se o horário foi bom, se a nossa avaliação foi boa, mas eu acho que eles vão desconsiderar a resposta dos professores, vai ficar só dos estudantes da nossa área. Mas foi muito, muito interessante, né? Eu acho que eles vão aproveitar só algumas coisas em relação à carga horária, em relação a temas futuros, isso aí dá para aproveitar. Nossa. Eu fiquei pensando que, como a gente tem as gravações, né, que a disciplina ela pode eventualmente ser oferecida novamente para aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer online, porque a qualidade das aulas e do conteúdo foi muito interessante, né? Então, acho que aí, pelo menos por mais um semestre,
tá bem atualizado, né, o trabalho, e de repente a gente pode repensar e conversar com o fórum também sobre a utilização. Mas o Júlio também colocou para a gente fazer a divulgação dessas aulas, né, para ter mais acessos lá no YouTube, então acho que é bem interessante a gente divulgar aí as aulas para aqueles que têm interesse, os nossos parceiros que de repente não estão na pesquisa, mas que também se interessam pela área da microbiota. Muito obrigada, então, a todos. Um bom descanso, né? E que a gente tenha aí mais para frente outras oportunidades de se encontrar mesmo que virtualmente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Gente.